Pedro Niklaus. Obrigada pela participação, Pedro. Oi, Paulo, obrigado pelo convite. Muito obrigado aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho de FIIs. Vamos lá, então, né? Comecinho de mês, a gente sempre tem as carteiras recomendadas e não poderia faltar fundos imobiliários, né? A gente teve ali em abril um mês bastante complicado, né? A deterioração do cenário macro, preocupação com os juros norte-americanos por aqui. Com isso, a gente passeia agora há pouco, subiu a projeção da Selic, né? De 9,5 para 9,63 e o IFIX, principal índice aí que mede o desempenho dos fundos imobiliários, acabou também caindo 0,77% em abril. Isso passado. Agora, maio. Como é que você está olhando para maio? Qual é a perspectiva para os fundos imobiliários para esse mês que está começando? Bom, Paulo, bem, como você colocou, essa questão do juro, né, um juro mais elevado, a perspectiva de juro mais elevado, acaba pressionando os fundos imobiliários. E como a gente não tem uma melhora sólida, né, do cenário para ter uma redução dessa taxa de juros, é bem provável que a gente ainda tenha uma certa volatilidade em maio. A gente olha também a NTN-B. As NTN-Bs estão com um juro real na casa de 6%, que traz muita competitividade para a renda fixa e, obviamente, fica desafiador, né, para a renda variável no geral. E fundo imobiliário, como um ativo de renda variável, acaba sofrendo. A gente, inclusive, olha muito para o spread do IFIX em relação à NTN-B. Então, a gente tem um gráfico, né, que a gente olha esse dado histórico, e esse spread está caminhando cada vez mais próximo para a média histórica, né? Ou seja, a gente tem um prêmio de risco menor. Quando a gente olha para tijolo, né, só os fundos de tijolo do IFIX, esse spread já está abaixo da média histórica, né? Então, tanto que os fundos de tijolo foram os que mais foram pressionados em abril, né? Tende a ter maior volatilidade. Então, como a gente tem essas NTN-Bs na casa de 6%, o juro aumentou a projeção, é provável que a gente tenha ainda essa volatilidade presente no mercado, pelo menos no curto prazo, algo pontual, assim. Para esse mês, né? Não vai mudar assim, né? Não vai virar o jogo tão facilmente, apesar da gente ter tido aí notícias na sexta-feira, os mercados ficaram um pouco mais otimistas aí com os dados do payroll, na verdade, mostrando um enfraquecimento ali do mercado de trabalho, sim. Mas mesmo assim, a perspectiva para a queda dos juros lá, que acaba afetando aqui também, acabou ali o pessoal mais otimista, mas mesmo assim ficando lá para setembro, né? Sendo que no começo do ano a gente falava aí, os analistas falavam em queda em março. Mas falando aqui um pouquinho também sobre as emissões, porque a gente teve os meses, né? Principalmente os 3 primeiros meses do ano foram muito positivos, né? Para os fundos imobiliários. Abriu um pouquinho mais de volatilidade, acabou caindo, mas também tivemos as emissões muito fortes, né? Tendo em vista esse cenário um pouco mais complicado, vamos dizer assim. Essa janela para as emissões, ela acaba fechando um pouco? A gente deve ver menos emissões daqui para frente? Eu acho que realmente tem um pouco mais de dificuldade, né, para poder fazer essas emissões. Porque a gente começou o ano bem acelerado, várias emissões, gestores tirando vários projetos da gaveta, né? Muitos fundos que precisavam dessas emissões até para poder fazer uma reestruturação do seu passivo. Então, assim, como agora a gente teve essa queda e também tem o ganho de atratividade da renda fixa, a gente tem um direcionamento, né? Os investidores tendem a direcionar pelo menos parte do dinheiro deles para a renda fixa. Então, perde um pouco dessa atratividade aqui dos fundos imobiliários e também tem um ponto que é muito importante, que é a cotação, né? Muitos fundos, na alta do último ano, chegaram a ultrapassar o valor patrimonial, né? E que a gente diz assim que no mercado não é muito comum, né? Não é o ideal se fazer emissões abaixo patrimonial. E como muitos fundos estavam abaixo patrimonial e conseguiram ultrapassar esse valor patrimonial, aproveitaram essa janela para fazer emissões. Alguns fundos estavam só esperando chegar ali, bem próximo da patrimonial para fazer, só que agora com essa queda, essa questão das emissões fica um pouco mais distante, né? Porque fazer abaixo patrimonial não é algo muito bem visto pelo mercado. Então, pode ser que a gente tenha uma desaceleração, como eu disse anteriormente, pelo menos pontualmente, né? No curto prazo, até a gente ter um juro mais bem endereçado e as cotações sejam retomadas, pode ser que reduza esse ritmo de emissões. E tem a questão também que eu comentei agora da estrutura de capital dos fundos, né? A reestruturação do passivo deles. Alguns fundos precisavam dessas emissões, então a gente, como agora fica mais difícil, a gente vai ter que analisar como que vai ser essa gestão desse passivo, né? É algo bem importante de se ter em mente agora.
Tá joia. Mas, por outro lado, né, os fundos imobiliários aí, né, o número de investidores cresceu bastante, né? Estamos batendo quase 3 milhões de cotistas na B3. Esse número positivo, né, para os fundos imobiliários. Você falou aí dessa volatilidade, um cenário um pouco mais complicado no curto prazo. A gente normalmente traz no começo do mês ali a carteira para o mês, mas queria te perguntar agora para 2024, né? A gente teve um primeiro trimestre muito bom, agora dando ali, né, uma arrefecida, vamos dizer, nesse desempenho. Como é que está a visão para o ano, né? Tendo em vista quase 3 milhões de cotistas, esse número deve aumentar aí para o resto do ano? Vocês estão ainda otimistas no longo prazo para fundos imobiliários? Bom, sim. Acho que respondendo essa última pergunta, estamos otimistas com o fundo imobiliário no longo prazo, estamos construtivos com a tese. Até como você comentou, a questão do aumento do número de cotistas é algo bem importante. A gente vê esse movimento, esse crescimento exponencial, inclusive há alguns anos. E isso é positivo para a indústria, porque a gente tem uma indústria mais transparente do que há alguns anos atrás, que era uma indústria bem reduzida, né, em tamanho. Então a gente tem uma indústria mais transparente, a gente tem o crescimento dos cotistas, do número de cotistas, né, de investidores. Isso é positivo para ganho de liquidez. Então, isso é um ponto importante, inclusive, né? Que é uma indústria que tem uma liquidez restrita comparada a ações, por exemplo, e isso é um risco que se faz presente e traz uma certa volatilidade, né? Uma volatilidade adicional em alguns momentos de estresse. Então, é óbvio que a gente não conseguiu acabar com o risco de liquidez, ele ainda se faz presente, mas a tendência é de aumento do número de investidores e que a liquidez aumente também e, obviamente, a gente consiga mitigar ainda mais esse risco. Então, no longo prazo, médio e longo prazo, a gente ainda está bem positivo com a indústria, né? Acho que essa tendência de crescimento deve se manter e assim, acho que é positivo, né, para o desenvolvimento como um todo, né, para a consolidação do mercado. Perfeito, para a classe, né, como Sim. um todo aí, que muitos investidores do varejo mesmo, né, assim, pessoa física mesmo investindo em fundos imobiliários, né, muito importante, né? Sim, foi um crescimento, assim, a gente vê um crescimento, é bom você comentar, né, um crescimento bem grande de pessoas físicas. Óbvio que eu não tenho um número aqui fácil na cabeça, mas é um número bem grande de pessoas físicas entrando, né? Acho que pega muito essa questão da educação financeira, né, para as pessoas, de investimento. A gente passou por um momento também de juro mais baixo que meio que fez com que as pessoas se movimentassem mais, então acho que isso disseminou o mercado de FIIs para as pessoas. E a classe, sim, tem a questão da isenção do provento, né? Então isso chama bastante atenção. Então acho que ainda tem atratividade. Até pegar um ganchinho aqui das emissões, recentemente tivemos algumas emissões, uma delas do XP-Malls, que fez um recorde, né, de emissão, captou 1,8 bi. Então, assim, 1,8, 1,9, mas é um recorde para a indústria. Então, assim, a gente vê que ainda tem apetite, ainda tem investidor querendo investir em FIIs, talvez um nível reduzido, mas ainda tem. Maravilha. Agora, a gente comentando aqui, né, um pouquinho, então a Selic terminal ali aumentou. Na verdade, tinha uma perspectiva muito positiva, era 8,5, subiu ali para 9, agora 9,63. Isso muda de alguma forma a estratégia da carteira como um todo? Como é que vocês estão pensando a carteira para este mês? Eu acho que sim, estruturalmente, acho que não muda, né? A gente ainda tem um viés positivo para tijolo, claro, mas a gente tem que fazer algumas mudanças pontuais. A gente precisa passar por esse período mais volátil, né, mais incerto. Então, é claro que a gente analisa a carteira, isso pede uma revisão, né, da carteira, da composição, e a gente tenta, obviamente, melhorar o perfil de risco-retorno do nosso portfólio. Então, a gente tenta mitigar um pouco dessa volatilidade. Como eu falei, tijolo a gente ainda tem um viés positivo? Sim, mas tende a ter maior volatilidade. A gente viu no último mês isso e, como eu falei, pode ser que permaneça. Então, a gente tende a fazer algumas transições, né? Pegar algumas posições que apresentam uma volatilidade reduzida, digamos assim, para poder controlar essas oscilações da carteira. E, nesse caso, o crédito, por exemplo, se mostra como um bom candidato. Uma carteira mais defensiva, é isso? Acho que eu gosto de chamar de conservadora. Conservadora, um pouco mais perfeito. Conservadora. Mas sim, defensiva, né? A gente tenta mitigar essa queda, né? Porque quando a indústria como um todo cai sistemicamente, né, falando, é um pouco mais difícil você ficar no positivo. Então a gente tenta pelo menos, vamos segurar um pouco, pelo menos segurar a queda com algum retorno de proventos, né? E tentar pelo menos marginalmente positivo, né? Então
Acho que seria mais ou menos isso. Tá, mais conservadora. E o que você pode falar, pode destacar das top picks para maio aí? Qual é a principal recomendação ou troca aí que vocês fizeram? Bom, a gente trouxe para esse mês o CSHG Recebíveis Imobiliários, né, o CSHG 11, é um fundo do Credit Suisse, que hoje está sendo vendido por Pátria, né? Acho que eu não vou entrar no detalhe, mas está tendo essa movimentação ali por trás. Mas um ponto, eu acho que é bom comentar que um ponto positivo é que o fundo deve permanecer com a mesma equipe. Então, para quem está preocupado com isso, não é uma preocupação nossa. Bom, é um fundo de recebíveis imobiliários, né, de crédito, no geral high grade, mid grade, e que tende a ter uma oscilação menor, né, nesses momentos. Hoje, o fundo tem uma carteira indexada a CDI e IPCA, então consegue pegar um pouco desse juro alto ainda e ainda ter um bom carrego com o IPCA, ter uma certa proteção em um caso de escalada da inflação. E os spreads são bem convidativos, né? IPCA mais 8,8% e CDI mais 3,3%. Né? Então, marcado a mercado. Então, são patamares que são capazes de entregar um bom retorno, né? Hoje o yield anualizado dele é de aproximadamente 11%, né? Para um fundo que tem um risco de crédito mitigado como o dele, eu acho que é bem positivo. Muito bom, então. Principal recomendação para maio aqui pelo Pedro. E se você quiser acessar a carteira completa, é só clicar no link aqui da descrição para acessar as 5 principais recomendações. Obrigada mais uma vez pela participação, Pedro. Te vejo em breve. Obrigado, Paula. Obrigado, pessoal.